Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre teoria de Dow e os seus princípios. Confere aí com a gente logo depois da vinheta. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre teoria de Dow, né? Então, se você está estudando aí mercado financeiro, análise técnica, análise gráfica, você já deve ter ouvido falar sobre essa teoria, né? Isso acontece porque a teoria de Dow é uma das principais bases da análise técnica. Então, por isso que ela é tão famosa. E nesse vídeo a gente vai abordar cada um dos princípios dela, né? Para ficar bem claro como que a gente pode tirar proveito da teoria no nosso dia a dia, né? Então, vamos começar a ver aqui os slides. Então, teoria de Dow. Vamos ver os princípios em que ela se baseia. O primeiro princípio, vou passar por todos, tá? Depois a gente vai detalhando um a um. Então, o primeiro princípio é que os índices descontam tudo. Esse é o primeiro princípio. Princípio 2, as três tendências do mercado. Princípio 3, as três fases dos movimentos. O princípio 4, confirmação. O 5, volume deve confirmar a tendência. E o princípio 6, a tendência continua até surgir um sinal claro de reversão. Então, são esses 6 princípios que se fundamenta aí a teoria de Dow. Então, a gente vai passar agora por cada um desses princípios e entender um pouquinho mais sobre ele. Antes disso, vamos ver um pouquinho sobre quem era, né? Charles Dow. Então, ele nasceu em 6 de novembro de 1851, morreu em 4 de dezembro de 1902, né? Ele morreu bem novo. Ele foi um jornalista americano, ele ajudou a fundar a Dow Jones Company e ele foi o fundador também do The Wall Street Journal, né? E a teoria de Charles Dow se abordava aí na movimentação dos preços de ativos e a base da análise técnica moderna, né? Então, até os dias de hoje, né, há mais de 100 anos, a gente continua utilizando aí os princípios que ele escreveu para a análise técnica. Ele foi o criador também do índice Dow Jones, né? Provavelmente você já deve ter ouvido falar nesse índice, um índice americano. Esse índice ele mede ali o desempenho das 30 maiores ações e mais importantes empresas dos Estados Unidos, né? É bem semelhante ao nosso índice Bovespa aqui, né? Mesmo princípio. E o índice Dow Jones é um dos mais antigos do mundo, né? O segundo mais antigo do mundo. Então ele que foi o criador aí desse índice Dow Jones que leva até mesmo o seu nome, né? Então vamos começar agora falando sobre os princípios, né? Primeiro princípio, os índices descontam tudo. Então o que isso significa, né? Então segundo Dow, tudo já está precificado nos gráficos, né? Então todos os possíveis fatores que afetam a cotação dos preços dos ativos, de uma ação, por exemplo, eles já são descontados no preço, né? Mesmo aqueles fatores como notícias, resultados contábeis, resultados financeiros, tudo isso já está precificado num gráfico, né? A gente sabe que os preços eles representam a ação de muitos investidores, né? Desde aquele com informações privilegiadas até aqueles mais inexperientes, aqueles que não entendem nada do que está acontecendo por trás das câmeras, ali nos bastidores. Mas mesmo assim, tudo isso já está precificado nos gráficos, né? Então, será que isso realmente acontece? Vamos ver um exemplo, ó. Aqui é o índice, é um gráfico do SP500, né, um índice americano, e eu vou mostrar aqui algo que representa o momento de uma notícia de alto impacto, né? Então, nessa movimentação dessas barras de 5 minutos aí, foi o momento que saiu uma notícia muito importante sobre a divulgação do pedido de seguros-desemprego, né, lá nos Estados Unidos. Então, a expectativa ela já era ruim, né? Já tinha uma expectativa de que esse dado, né, do pedido de seguro-desemprego viria ruim. E realmente se confirmou. Veio pior do que se esperava, né? Então, o mercado ele já vinha caindo antes da notícia. E quando a notícia saiu, então o mercado já vinha em queda, né? Quando a notícia saiu, ao invés de os índices despencarem ainda mais, né, eles se reverteram. Começou ali uma movimentação de alta, né? Então talvez quem operasse uma notícia ficasse ali esperando
uma continuidade de uma tendência de baixa, uma explosão para baixo, e aconteceu justamente o contrário, né? O gráfico da SP500 começou então a reverter, fazendo justamente o contrário, né, do que a notícia talvez mostraria. Então isso mostra, né, que tudo já está precificado nos gráficos, né? Então já havia uma expectativa ruim para com a notícia, o mercado já veio precificando isso, e quando a notícia saiu, né, o mercado começou a corrigir ainda no movimento contrário ao que a notícia estava divulgando, né? Mesmo aqueles atos que a gente não consegue prever, como por exemplo terrorismo, calamidades naturais, tudo isso, segundo o Dow, também é descontado nos gráficos, né? Esses são conhecidos como atos de Deus, né? Atos que não se dá para prever. Um ato terrorista, uma calamidade natural, né? Então isso ninguém prevê. E Dow chama isso de atos de Deus. Então vou pegar mais um exemplo aqui, ó. Esse gráfico é o gráfico da Vale, né? E esse gap que vocês estão vendo aí foi do dia 25/1 de 2019. O que aconteceu lá em 25/1 de 2019? Né? O rompimento da barragem de Brumadinho. Então era um feriado, né, aqui em São Paulo, a bolsa estava fechada, fechou lá em cima, né, o mercado. E quando ela reabriu na segunda-feira, ela abriu com esse baita gap de baixa, depois fez mais uma movimentaçãozinha aqui para baixo, né? Deu uma continuidade aqui. Só que logo depois o mercado começou a corrigir. Então, mesmo nesses atos, né, que ninguém prevê, nessas ocasiões que não se prevê, depois de alguns dias o mercado absorve aquele movimento, né? Então, mesmo algo tão terrível é absorvido depois pelo mercado, né? Então, segundo o Dow, tudo está precificado nos gráficos, né? Notícias e até coisas que não se dá para prever, como uma calamidade natural, por exemplo. Então esse é o primeiro princípio. Vamos para o segundo princípio. É justamente lá que eu estava falando, né, sobre o gap de abertura e logo em seguida a correção. Então, o segundo princípio, né, as três tendências do mercado. Então, o que isso significa? Primeiramente, a gente precisa entender o que identifica uma tendência. Então, pegando como exemplo esse gráfico de linha, então a gente pode imaginar, né, um mercado subindo, o que caracteriza uma tendência? São topos mais altos e fundos mais altos. Então isso aqui caracteriza uma tendência de alta, né? Que são as máximas e as mínimas mais altas. No mercado de baixa, o que caracteriza uma tendência são fundos mais baixos e máximas mais baixas, como a gente vê nesse exemplo também. Então isso identifica uma tendência. Então as três tendências que Dow ele se refere no seu princípio, ela está relacionada ao que? A uma tendência primária, que seria a tendência principal do mercado. Ou seja, é um movimento longo, um movimento de muitos meses, que podem levar a uma grande valorização aí de um ativo ou a desvalorização dele, né? Então, uma grande tendência, é uma tendência primária. Existe também a segunda tendência do mercado, que seria a tendência secundária, os movimentos de correção que acontecem de uma tendência principal. Então, nenhum mercado ou nenhuma tendência, nenhum ativo, ele se valoriza ou desvaloriza em linha reta, né? Quando nós vemos um gráfico, nós notamos ali um movimento de zigue-zague, né? Mesmo quando ele está subindo há muito tempo, existe esse movimento de zigue-zague. Então, no mercado de alta, nós vamos ver fortes impulsos de alta e em seguida uma correção fraca. E o conjunto desses impulsos e correções dentro de uma primária são conhecidos como tendências secundárias. Então, aqueles movimentos de correção de uma tendência. E existem as tendências terciárias, que são os movimentos ainda menores com o mesmo comportamento de uma secundária dentro de uma primária. Então, dentro de uma secundária, a gente vê correções e impulsos também, que seriam aí períodos menores. Então, ao passo que uma tendência primária pode levar, por exemplo, anos para ser formada, uma secundária nós podemos falar que são movimentos de correções durante alguns meses, e uma tendência terciária de algumas semanas ou alguns dias, né? Então vamos pegar um exemplo, ó. Esse gráfico aqui é o gráfico do Ibov
nos últimos tempos aí. Então a gente vê o gráfico do Ibov numa grande tendência de alta. Estava, né, até a crise do Covid. Então, uma baita tendência de alta representado por essa linha verde. Isso é uma tendência primária, né? Aí é uma tendência primária. O que seria uma tendência secundária dentro desses gráficos? Então, seria esses períodos de correção, né? Esses períodos de correção de uma tendência são conhecidos como as tendências secundárias. E esses períodos menores ainda dentro de uma secundária são as tendências terciárias, né? Então, como que a gente pode tirar proveito disso, né? Então, sempre operar a favor da tendência, né? Então, independente de qual gráfico você está olhando, se é um gráfico semanal, um gráfico mensal, um gráfico diário, um gráfico horário, um gráfico de 5 minutos, você sempre precisa identificar qual que é a tendência primária, né? Então, antes de você apostar numa reversão, por exemplo, você vai apostar aí numa continuidade da tendência primária, né? Você vai continuar a favor de uma tendência principal. Mesmo depois, quando você notar algumas correções, você vai encarar aquilo como realmente sendo uma correção, não como sendo uma reversão de um movimento, né? Então é muito importante para a gente pegar pequenos movimentos ali, né, dentro do dia, dentro da semana ou do mês que a gente está operando, dependendo do ativo, né, se é os futuros, se são ações, independente disso, a gente vai entender exatamente como que o mercado ele se movimenta nessas ocasiões, identificando o que é uma primária, uma secundária e uma terciária, né? Isso vai nos ajudar a tirar proveito no dia a dia das nossas operações. O princípio 3, a gente pode falar que são as 3 fases dos movimentos, né? Então, quais são essas 3 fases do movimento? Então, a primeira fase a gente pode chamar de acumulação. Então, o que é a fase de acumulação? Então, esse desenho aí mostra o que é essa frase, né? Então, o mercado vindo numa tendência de baixa muito forte, ele começa a lateralizar, né? Essa fase é chamada de acumulação. Então, o que acontece neste momento, nessa fase do movimento? Então, investidores, por exemplo, com informações privilegiadas, ou aqueles que estão mais ligados, que conseguem fazer uma boa leitura gráfica, começam a comprar pressionando para que os preços subam, né? Então o mercado não consegue fazer mínimas mais baixas, né? Ele começa a lateralizar e ganhar uma pressão de compra naquele movimento, né? A maioria das pessoas e dos investidores ainda estão acreditando que aquilo é apenas uma correção de uma tendência de baixa. Mas aquela lateralização do preço ali na acumulação começa a mostrar que talvez, né, está havendo uma mudança dos movimentos do mercado. Então essa é a primeira fase. A segunda fase de um movimento é conhecido como a fase da tendência. Então nessa fase é que a maioria dos analistas, né, ou as pessoas, elas começam aí a ver uma possível inversão de tendência realmente. É observado uma crescente demanda pelo ativo e os preços vão subindo, subindo, subindo sem parar, fazendo topos e fundos mais altos. Então é a fase de uma tendência, o mercado realmente entra numa tendência. E a última fase do movimento é a distribuição. Então nós podemos dizer que é nessa fase que muitas vezes em determinado ativo começa a aparecer as pessoas físicas, né, ou quando há um aumento aí, por exemplo, nas notícias que aquele ativo está em alta nos jornais, na televisão, a valorização de um determinado ativo, e aí o volume especulativo cresce ainda mais, né? Mais pessoas começam a entrar, pessoas que muitas vezes nem conhecem do mercado, mas porque ouviu que está em alta, saem entrando no mercado. E é nesse momento que os investidores mais experientes, eles já começam a ver que talvez o mercado já está sobrecomprado, já está numa fase muito esticada, e ele começa então a realizar suas posições compradoras, começa a pôr o lucro no bolso, enquanto a maioria das pessoas físicas ainda estão comprando. A gente viu muito isso, né? Há um tempo atrás, por exemplo, com a alta da Bitcoin, né? Quando saiu no Jornal Nacional, no Fantástico, falando sobre Bitcoin, aí ela começou a cair e desabou. Com a bolsa, a mesma coisa, né? Todo mundo falando de comprar bolsa, comprar bolsa, comprar bolsa. A bolsa desabou. Claro que teve o gatilho do Covid, né, nesse meio tempo, mas fato que ela desabou aí depois das máximas históricas que ela estava fazendo, e justamente talvez
alguns investidores já estavam saindo das suas posições compradas naquela ocasião. Então essas são as três fases de um movimento. E a gente como trader, a gente quer entrar no melhor momento, né? Então quando você analisar como que você pode tirar proveito desse princípio, né, no seu dia a dia. Quando você começa a observar a mudança das fases dos movimentos, você precisa ficar muito atento e entrar no momento certo. Você não quer vender numa acumulação e você não quer comprar numa distribuição. Você quer comprar no momento da tendência, né? Então a gente precisa ficar muito atento em ver essas mudanças dos movimentos do mercado para entrar na hora certa, entrar junto com os investidores, entrar com os tubarões para poder surfar aquele movimento de alta. Quantas vezes acontece de você ficar olhando, né, o mercado subir, 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 na hora que você entra, ele começa a lateralizar e aí reverte a tendência, né? Então, a gente precisa identificar bem rápido, né? Quanto mais rápido a gente conseguir identificar a mudança nas fases dos movimentos, mais proveito a gente vai tirar do mercado. Vamos ver um exemplo aqui, ó, nesse gráfico, do dólar versus o ien, né? Um gráfico de Forex. A gente vê justamente essas fases, né? Ó. O mercado vinha numa tendência de baixa, dali em diante ele começou aqui a acumular, né? Então, mercado acumulando aqui nessa região, né? De repente, o mercado rompe e é feita aí uma tendência de alta, né? Mercado em tendência de alta. É nesse momento que a gente quer tirar proveito do mercado, entrar nessa fase, né, de tendência. Por último, a gente vê a fase aí de distribuição. Então, quem comprou aqui para cima já fica preso nessa lateralidade, os preços já começam a ficar laterais. E aí vem a outra fase de novo, né, recomeça aí as fases dos movimentos, como a tendência, acumulação, distribuição, mesma coisa, né? Então, é assim que a gente identifica num gráfico essas fases de um movimento. Vamos para o quarto princípio. O quarto princípio é o princípio da confirmação. Então, o que significa isso, né? Então, esse princípio diz assim, que o princípio da confirmação afirma que para uma reversão de tendência ou rompimento, né, de um suporte ou uma resistência importante ser válido, o fato deve ocorrer em dois índices distintos, mas que são relacionados. Assim, o índice vai confirmar o outro de que está realmente havendo um rompimento. Não é todo mundo que usa isso. Alguns usam essa correlação de alguns gráficos, de alguns índices, de alguns ativos, que ajudam a confirmar uma tendência, né? Ou uma reversão de tendência, ou um rompimento de um suporte, uma resistência importante. Por exemplo, ó, eu peguei como exemplo esse gráfico, foi até da semana passada aí do nosso índice, do mini índice futuro. Então o mercado ele estava ali numa região que ele ficou lateralizando a tarde inteira ali, né? Ficou lateral, lateral, bem estreito. E aí de repente veio um movimento de rompimento daquela lateralidade. Aí talvez você ficasse pensando, né? Pô, será que isso é rompimento mesmo, né? Será que realmente está rompendo? O que poderia ajudar a tomar essa decisão? É pegar um outro ativo, um índice distinto, que pudesse confirmar essa reversão de tendência. Aí, ó, você pega, por exemplo, aqui o S&P 500, que está muito correlacionado com o índice, né? Nosso índice Bovespa. Então, muitas vezes, para onde o SP caminha, o mini índice vai junto. Então, nesse mesmo momento que houve o rompimento dessa lateralização aí no índice, houve também um rompimento um rompimento aqui no SP500, né? Então, logo depois que rompeu aqui no mesmo exato momento, e aqui o mercado mergulhou para baixo e o nosso índice também mergulhou para baixo. Então, muita gente usa essa correlação, né? Isso aí alguns usam, que pode ajudar na hora de você realmente ter certeza, né, de que houve aí um rompimento ou não. Se por acaso, por exemplo, aqui, ao invés de começar a cair forte como estava, o mercado fizesse isso aqui, ó, ele fez isso, né? Aí fizesse isso subindo, então talvez você ficasse mais esperto pensando se isso aqui não era uma armadilha, uma falha de um rompimento, por exemplo, e ele logo ia voltar para dentro da lateralidade ou até romper a parte superior aqui. Então por isso que esse padrão aí da confirmação, né, esse princípio da confirmação, ele é importante. O quinto princípio é o volume deve confirmar a tendência. Então na teoria de Dow, a importância do volume, alguns reconhecem ela, o próprio Dow, né, reconhecia como secundário, mas ela é importante para a confirmação dos sinais gerados pelos gráficos, né? Segundo o Dow, o volume ele deve expandir-se na direção da tendência principal ou do rompimento em questão.
Então assim, muita gente usa também o volume, né, para confirmar aí um rompimento, confirmar uma continuidade de uma tendência, né? Porque o volume ele tem que aumentar na direção que você quer operar, ou na direção da tendência principal, ou na direção de um rompimento, de uma reversão, por exemplo. Vamos pegar um exemplo para a gente entender bem isso, o princípio número 5. Então, aquele mesmo gráfico lá que a gente estava comentando do mini índice Bovespa, né? Então, olha que interessante. Aqui nessa região onde ele ficou bem lateral, o volume do mercado ficou bem baixo. Ó. Essas barrinhas aqui embaixo é o volume de negociações financeiras de cada barra dessa. Então, você vê que o volume estava abaixo de uma média, né? De uma média de 20 aqui dos volumes. Estava bem baixinho, né? Mercado baixo aqui. Aliás, os volumes bem baixos, né? Volumes baixos. E aí quando ele começou a se aproximar de um rompimento dessa lateralidade, você vê que o volume de cada barra, o volume financeiro de cada operação começou a aumentar. Então isso aqui ajuda para você ter uma confirmação de que está realmente havendo um rompimento dessa região, né? Se esse rompimento ocorre e o volume aqui fica baixinho como estava anteriormente, é um movimento sem pressão, sem força vendedora, que provavelmente talvez reverta para dentro da lateralidade de novo. Então é assim que a gente usa o volume para confirmar, né, um rompimento ou uma continuidade de tendência. Ele tem que subir, ele aumenta de acordo aí com o movimento que o mercado vai fazendo em direção ao que você quer operar, e a direção à tendência ou do rompimento. Note que quando vem essas duas barrinhas de alta aqui, ó o volume baixinho de novo, e depois o volume voltou a aumentar na direção do rompimento, né? Então, bem clássico isso, volume confirmando aí a tendência, confirmando a direção do mercado. E por último, o sexto princípio, a tendência continua até que surgir um sinal claro que houve reversão. Então tem um ditado muito famoso, né, que a tendência ela é sua amiga até que ela se reverta, né? Então se a gente sempre seguir a tendência, a gente vai se machucar muito menos no mercado, né? Tomaremos muito menos murros aí do mercado, né? Apanharemos bem menos. É claro que vai exigir nossa atenção, vai exigir esforço para distinguir, por exemplo, uma correção de uma tendência e uma reversão de movimentos. E é uma das tarefas mais difíceis que existem para nós, né, grafistas, que analisamos gráfico. Mas se a gente dominar isso, entender esse princípio, nós vamos ter nossa vida muito mais facilitada, né? Então, lembre-se, a tendência ela é sua amiga, até que ela se reverta, né? Segue esse princípio que você já vai evitar muitos stops aí pelo caminho. Vamos ver um exemplo também, ó. Mini índice Bovespa também. Note que a tendência aqui era um mercado de alta, certo? Olha, topos mais altos, fundos mais altos. Então, a tendência continuava uma tendência de alta, mesmo nesse movimento aqui. Ó. Mesmo nesse movimento, a tendência ainda era de alta. Então, você não vende aqui esperando um rompimento amplo, né, que vai lá para baixo, porque a tendência ainda é de alta, né? Topos e fundos mais altos segue a tendência, né? até que isso mude. Então a gente pode reparar, né, nessa ilustração, mercado fazendo topo e fundo mais alto, tendência continua, não surgiu um sinal claro de reversão. Quando que surge um sinal claro de reversão? Então esse gráfico aqui, ó, mini índice também, gráfico diário, né? Vamos ver qual que era a tendência até então, ó, fundos mais baixos, topos mais baixos. Então o mercado numa tendência de baixa. Só que aqui nessa região vai começar a haver uma mudança dessa movimentação de mínimas e máximas mais baixas. Olha que interessante, ó. Logo em seguida o mercado começa a mudar. Então, ao invés de fazer fundos mais baixos, ele começa a fazer fundos mais altos. E logo em seguida começa a fazer também topos mais altos. Uma inversão de tendência. Então, a partir daqui, você já começa a ver realmente que está havendo uma reversão de tendência. Até aqui, ela era sua amiga. Opere a favor dela. Quando a sequência de máximas e minas mais altas é invertida, talvez aí a gente está tendo uma mudança, uma reversão do mercado,
Beleza? Então é assim, né, que a gente usa a teoria de Dow, né? Esses princípios são fundamentais aí no nosso dia a dia como trader, né? É muito importante seguir esses princípios, eles nos ajudam muito. Então siga isso no seu dia a dia que vai te ajudar bastante. Só lembrando, né? Por favor, deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos aí, compartilha com, com aquele pessoal que pode ajudar, entender um pouquinho mais sobre isso. Ajude a gente a fazer esse canal crescer, né? Colocar mais conteúdo grátis aqui para vocês e cada conteúdo desses vai ajudar muito no seu desenvolvimento no mercado financeiro. Valeu? Um abraço, até a próxima.